mundial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvinte. Começa agora nas ondas livres da Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo, um programa oferecido pelo projeto de extensão Conjunture, análise de conjuntura internacional do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Aqui quem fala é o professor Fábio Duval e hoje o Vozes do Mundo trata de um assunto muito caro às Américas, que é a situação contemporânea da Nicarágua. A Nicarágua é um país de 6 milhões de habitantes, situado na América Central, a sul de Honduras e norte da Costa Rica, que teve uma história muito importante no século XX, marcou a história da América Latina no século XX, principalmente a partir de 1927 e de 1927 a 1933, mais especificamente, que foi onde ocorreu uma resistência muito intensa à presença americana na América Latina por meio de um sujeito e um grupo que ele liderava, obviamente, César Augusto Sandino, que é um dos heróis nicaragüenses de resistência, então, ao poderio hegemônico dos atores imperialistas das Américas, mais especificamente os Estados Unidos. Pois bem, o Sandino resistiu à presença dos Estados Unidos, foi vencido 2 vezes e durante 40 anos, de 1935 a 1979, quase cerca de 40 anos, a Nicarágua foi governada pela família Somoza, basicamente pela família Somoza e seus aliados. Em 1979 houve uma revolução, a chamada Revolução Sandinista na Nicarágua, que levou aqui a Frente Nacional Sandinista de Libertação alcançasse o poder e ficasse no poder ao longo dos anos 80. Em 1985 virou presidente o Daniel Ortega, que é hoje o atual presidente da Nicarágua. Ao longo dos anos 90 até 2006, de 90 a 2006, a Nicarágua teve uma série de governos neoliberais, seguindo uma tendência de todas as Américas, e hoje, desde 2006, também seguindo aquela tendência de ascensão dos governos de esquerda na América Latina, o Daniel Ortega chegou ao poder. Pois bem, durante muito tempo o governo do Daniel Ortega teve um auxílio de sustentação política por meio da Aliança Bolivariana para a Nuestra América, por meio do governo de Hugo Chávez, que prestava apoio à Nicarágua. Tem até uma praça em Manágua, que é a Praça Hugo Chávez, tem uma estátua do Hugo Chávez, uma homenagem ao Hugo Chávez no meio da praça. E hoje nós temos uma situação complexa. A Nicarágua sofre represálias em função do governo de Daniel Ortega de grandes potências, tem crises de abastecimento, algo meio parecido com o que acontece na Venezuela, em termos de convulsão social, e também depois vamos falar de outros temas das relações internacionais e da política interna da Nicarágua. Hoje nós temos uma presença muito especial aqui da professora Simone Gomes, que é professora adjunta do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pelotas e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Teoria Social e América Latina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Com vocês, então, a professora Simone Gomes. Bom, boa tarde. Meu nome é Simone, eu sou professora aqui do Departamento de Ciências Sociais da UFPEL. Eu vim aqui essa tarde para discutir um pouco a situação da Nicarágua, em particular, mas da América Central, de uma forma geral. Uma situação de violência política muito elevada e que vem crescendo nos últimos 3 meses, principalmente nos últimos 2 meses, em que mais de 200 pessoas foram mortas e 1.500 pessoas foram feridas pela repressão da polícia de Ortega, Daniel Ortega, presidente, no seu 3º mandato.
e numa escala de violência impressionante, que vem sendo parcialmente ignorada pela imprensa nacional e internacional, mas que vem chamando atenção aos poucos pelos relatos que conseguem sair e principalmente pelas experiências que estão se gerindo lá, que estão surgindo, principalmente a cidade de Massaia, que é uma cidade em que das barricadas, uma cidade ao lado de Manágua, da capital Manágua, das barricadas agora surge uma forma de autogoverno, em que os jovens, essa é uma revolução, nas palavras deles, liderada principalmente pelos jovens secundaristas, e os secundaristas vêm pensando alternativas, dado que não conseguem dialogar com o governo. O governo de Daniel Ortega é um governo muito contestado, principalmente as eleições de 2016. É importante dizer que o partido Daniel Ortega é o partido revolucionário, com inspiração nas ideias de Sandino, como o professor Fábio acabou de mencionar, mas é um governo de um sandinismo totalmente diferente. Um governo de um sandinismo de outrora não se parece nada com esse, e isso é uma das principais reivindicações desse povo, antes conhecido por ser tão pacato, mas também uma das nações mais pobres da América Latina. Se eu não me engano, a segunda mais pobre depois do Haiti. Ao mesmo tempo, a Nicarágua é quase uma ilha era quase uma ilha pacífica ao redor de Honduras e El Salvador, por exemplo, que são territórios com graves problemas relativos ao narcotráfico e às pandilhas, como são conhecidas as gangues locais de narcotráfico, com problemas de segurança muito severos. Um dos principais problemas da Nicarágua tem a ver, por exemplo, com o emprego formal. São 70% de trabalhadores informais. Além disso, esses protestos têm a ver, em sua base, com a questão do emprego, porque é uma reforma da Previdência proposta há 3 meses, que, na verdade, condensou um pouco o descontentamento da população, e principalmente dos secundaristas, que foram às ruas primeiro, e que a repressão, assim como a gente viu em junho de 2013, e aí eu posso traçar mais paralelos em relação a junho de 2013, há 5 anos atrás no Brasil, é uma repressão que escalonou de tal maneira que as pessoas começaram a ir às ruas para reclamar dos seus filhos sendo duramente reprimidos, e agora dos seus filhos sendo mortos. Então, na verdade, o governo Daniel Ortega está sofrendo uma pressão internacional que ainda não se configurou como um boicote, pelo menos não dos órgãos multilaterais. Perfeito. É muito importante a gente conhecer essa questão das circunstâncias, né, desse governo, que é visto por muitos com uma certa simpatia pela sua história, né, progressista do movimento sandinista, mas que chega num momento desse a gente tem que, né, analisar efetivamente o que é a verdade, o que efetivamente ocorre. Esse movimento jovem, então, que começou pelos secundaristas, ele teve, claro, o emprego fundamentalmente como uma faísca, digamos assim, que incendiou um tonel que deve conter mais pólvora, né? Que outros problemas tu consegues identificar, assim, que geram uma coesão maior nesse movimento, ou uma expansão desse movimento? Há fatores que podem gerar um desencadeamento do movimento em outros setores sociais que não da juventude? Claro, na verdade eu acho que, além da juventude, um dos setores que mais mobilizados tem sido os campesinos, por conta de um acordo da Nicarágua com a China para a abertura de um canal, que é uma abertura de um canal que já tem 10 anos de negociações e que, enfim, foi assinado recentemente, e que, na verdade, implica no desplaçamento, né, na remoção de muitos campesinos e indígenas das regiões, que vem se mobilizando e vem se somando às marchas, mas já vem no movimento de descontentamento com o Ortega e a Frente Sandinista de Libertação Nacional já tem mais de 10 anos. E aí, nesse sentido, é importante dizer que as últimas eleições de 2016 já foram muito contestadas, né? A segunda eleição de Ortega, do final de 2006, foi contestada, e esse segundo governo agora, esse terceiro governo, na verdade, do Ortega, que também governou de 84 a 90, vem sendo muito contestado como um governo ilegítimo. E aí, nesse sentido, as signas da população em geral, não só dos estudantes, são que esse governo é um governo ilegítimo. Outros problemas que ecoam nos diversos segmentos da população nicaragüense têm a ver com um controle midiático, com um duopólio midiático muito forte, em que não se considera que não há liberdade de expressão, e um crescente de mobilização das repressões que não sejam alinhadas ao sandinismo, principalmente a juventude sandinista, que atua como um braço dos sandinistas no movimento social. Em algum aspecto lembra a cooptação,
educação, mas também tem a ver com como os estudantes, e isso eu ouvi de jovens nicaragüenses numa visita de campo há 2 anos atrás lá, como as jovens, por exemplo, eram coagidas a ir às marchas que apoiassem o governo. O governo de Nicaragua, de Daniel Ortega, é importante dizer, cuja vice-presidente é a sua mulher, Rosa Maria Murtillo, que também pretende ser candidata em 2021. Cheios de escândalo já, enfim, já descontente entre vários setores. Perfeito. Eu estive lendo há uns dias, e essa eleição, a última, né, do Daniel Ortega, que eles conseguiram uma maioria exponencial, ela teve, ironicamente, uma abstenção altíssima, né? Oficialmente foi uma abstenção de 35%, mas a oposição calcula que tenha sido cerca de 70% de abstenção. Ou seja, as pessoas não foram votar, e isso é uma forma de protesto, né? Dentro de uma democracia, não ir votar, né, podendo exercer esse direito, é uma forma de protesto de dizer, olha, essas eleições têm algum problema, por exemplo, de vícios, né? E aí eu pergunto uma outra coisa. Quem é que faz a oposição hoje dentro da Nicarágua ao governo do Daniel Ortega? Pois é, na verdade são alguns setores organizados em partidos que durante as eleições de 2016 sofreram uma manobra do Daniel Ortega muito insidiosa, que foi, ele desarticulou as candidaturas independentes no país centro-americano, mas também eliminou, através de uma série de alianças, principalmente com o ex-presidente Arnaldo Alemán, que fizessem com que esses partidos desaparecessem, as coligações dos partidos desaparecessem. O Daniel Ortega tem uma estratégia retórica muito interessante em termos de governo de uma população, que tem a ver também com insinuar que as pessoas são aliadas da CIA e que elas querem derrubar um dos últimos pilares da esquerda na América Latina. E aí, nesse sentido, ele deslegitimou várias partes dos movimentos, mas também dos partidos políticos que seriam aliados com a CIA, logo seriam aliados com o governo Yankee, e ele usa esses termos frequentemente. E aí, nesse sentido, é importante dizer que ele tem muito poder justamente porque em 2006 ele se aliou fortemente à Igreja Católica, inclusive criminalizando o aborto, que era liberado em caso de estupro, por exemplo, e aí isso foi uma contrapartida da aliança dele com a Igreja Católica. Então ele não tem tanto apoio popular, ele tem pouquíssimo apoio popular atualmente, principalmente agora nesses últimos 3 meses, mas ele já vinha decrescendo em apoio popular, vide ao comparecimento nas eleições de 2016, como você acaba de mencionar. Perfeito, professora, ótima análise, isso clarifica muito, né, da nossa visão, e esse é um dos objetivos desse programa, né? Esse programa visa trazer temas internacionais de uma forma palatável ao grande público, né? E exatamente para desmanchar, às vezes, estereótipos que são colocados, né, nas várias tendências midiáticas que temos por aí. Bom, o nosso membro do projeto Conjunture aqui, Cícero Cruz, vai fazer uma pergunta. Então, professor, primeiramente, fora Temer e depois boa tarde, mas eu queria te fazer uma pergunta, já que tu falou da Igreja Católica, e a gente sabe que o povo latino-americano é muito próximo da Igreja Católica e sempre tem como referência, mas os padres têm eu andei lendo e pesquisando, eles têm já se deslocado do governo do Daniel Ortega. Então eu queria te perguntar, e até agora tem surgido um padre, se não me engano é Ramon, no México, como presidenciável, mas por que a Igreja Católica ela resolveu dar esse giro? Por que isso surgiu agora, já que ela vinha compondo com o governo e é uma força muito importante na América Latina e em Nicarágua? Certo, excelente pergunta. Na verdade, eu acho que a Igreja Católica, como um bloco, não um bloco indissociável de poder, mas sim com atores que discordam, mas ela vinha fazendo parte da base de sustentação de governo do Ortega há bastante tempo, principalmente desde o primeiro mandato, do segundo mandato em 2006, 2007, mas principalmente depois da semana passada, em que o Papa Francisco pediu pelo fim da violência na Nicarágua, eu acho que alguns membros mais progressistas, principalmente da Igreja Católica, vêm saindo a público para rechaçar a onda de violência, mas não necessariamente colocando como se fosse uma culpa da Nicarágua, e sim enfatizando um diálogo como se fosse um conflito simétrico de forças, que a gente sabe que não é. Na verdade, tem um uso de paramilitares, enfim, cada vez mais estão saindo relatos de ajuda externa, de origem duvidosa,
por exemplo, que vem sendo utilizada contra os manifestantes, né? Enfim, em termos de armamento e em termos de força humana que está sendo usada. Então, na verdade, eu acho que é importante dizer que a Igreja Católica não deve ser analisada como esse bloco monolítico, que se apoiasse, todos os membros apoiassem o Ortega, mas sim, ainda faz parte da base da sustentação. E aí, nesse sentido, eu acho que com o escalar da violência por mais de 2 meses, eu não sei quanto tempo, e aí é um exercício de futurologia, né? Mas eu não sei quanto tempo o governo Ortega consegue se sustentar, né? Já não é mais um governo de base popular, e a situação, por mais que não esteja sendo veiculada internacionalmente como deveria, na minha opinião, ela vem sendo já quebrou um pano de visibilidade importante para as pessoas, perceberem que a situação está num contínuo de violência política muito grande. São 200 mortos. Muitos deles, na semana passada, no dia 16 de junho, por exemplo, teve uma inflexão muito séria, que foi a morte de uma família que se recusou inteira, incendiada na sua casa, que se recusou a abrir as portas para os paramilitares entrarem, os franco-atiradores, e, reprimirem as populações nas ruas. Perfeito. Uma outra pergunta, trazendo um pouco o tópico para as relações internacionais, tu mencionaste a questão do canal que vem sendo negociado há 10 anos com a China, né? A abertura de um novo canal, né? Ao estilo canal do Panamá, né? Só que na Nicarágua, né? E nós falamos no último programa aqui, curiosamente, sobre essa questão, né? No Panamá, a relação do governo panamenho com a China vem aumentando exponencialmente, de uma forma tal que a China conseguiu colocar a nova embaixada chinesa na boca do canal do Panamá, né? Isso acontece também na Nicarágua, eu suponho. E aí a minha pergunta é: como a sociedade nicaragüense fica diante dessa posição da China e quais os efeitos do apoio chinês, se há um apoio chinês, ao governo de Ortega? Como é que se dá esse jogo com a China? Certo, uma excelente pergunta. Na verdade, o que acontece é que esse processo já vem sendo negociado já há bastante tempo, da aproximação dos laços da China com a Nicarágua, ao abandono sistemático dos Estados Unidos desde a Revolução Sandinista em 1º de janeiro de 79, e aí, nesse sentido, a aproximação da Nicarágua a outros blocos de poder não tão hegemônicos quanto os Estados Unidos, certamente, mas que estão disputando aí nesse cenário, e a China a gente sabe que sendo bastante, já data de bastante tempo. Mas ao mesmo tempo, a população vê, eu acho que com maus olhos, e aí nesse sentido eu tô falando de populações mais mobilizadas, né, das feministas, das populações que já se organizaram em mais de 3 associações grandes contra o canal, cuja CEPIM, se eu não me engano, com um H no final, é das forças mais proeminentes. E aí, nesse sentido, a população já vem se organizando contra o canal. Ela não necessariamente enxerga que a China é um ator importante nesse canal. Enfim, são empresas chinesas que ganharam a concorrência, mas ela percebe que a repressão que o Daniel Ortega vem pregando há mais de 10 anos na construção desse canal e na aceitação forçada para a população já vem causando um desconforto muito grande entre as áreas, até as menos mobilizadas da cidade, vide as populações que vão ser removidas das suas casas, né? Não são poucas, são muitíssimas, assim, um número muito superior aos removidos da Copa, por exemplo, nas grandes cidades no Brasil há 4 anos atrás. Perfeito. Falando desses grupos mais progressistas, né? As feministas, a questão do aborto, os grupos LGBT, enfim, e outras minorias, como é que o governo Daniel Ortega lida com essas minorias? Excelente pergunta. Na verdade, o Daniel Ortega vem lidando muito mal com as últimas, segundo as minhas últimas informações e segundo o trabalho de campo que eu fiz lá há 2 anos, justamente na época das eleições, o que eu percebi é que os grupos mobilizados e as pessoas identificadas como líderes, não à toa, as primeiras a serem perseguidas nessas marchas, vêm sendo tidas como alvos sensíveis, né? Como alvos fáceis para a repressão do governo Daniel Ortega, e ele vem lidando de uma forma muito vil, acusando-os frequentemente de serem envolvidos com a CIA e de querer desestabilizar um governo de esquerda. O Daniel Ortega perdeu o apoio das feministas a partir de 2 escândalos, e aí eu identifico, acho que o momento desse segundo governo, em 2018,
2006, no final de 2006, nas eleições, quando ele, assim que ele entrou, para buscar o apoio da Igreja Católica, ele se casou no religioso com Rosário Murtío, e quando já vivia junto com ela há bastante tempo, quer dizer, foi uma cerimônia midiática, e passou essa lei escandalosa que revogava o aborto em caso de estupro, e também surgiu um escândalo de abuso sexual do Ortega, a sua enteada, filha de Rosário Murtío, e aí nesse sentido, enfim, foi 2 anos depois, quando começaram a haver sanções, principalmente de outros países da América Latina, e aí eu sublinho o Paraguai, mas junto ao apoio dos camponeses e dos indígenas que estão sendo removidos, eu acho que são os grupos mais mobilizados contra o sandinismo. Nesse sentido, eu acho que é importante que agora, nesses últimos 2 meses, com escalada de violência, parecem haver outros grupos que têm se mobilizado, e acho que os estudantes aparecem como uma força importante nesse sentido, porque eram estudantes outrora identificados com o projeto da Juventude Sandinista, que é esse grupo, como eu mencionei anteriormente, que é um grupo mais aparelhado. Eu não sei se é esse exatamente o termo, mas, enfim, um termo similar para entender o tipo de apoio que o Ortega fazia, né, compulsoriamente, e as marchas, por exemplo, assinar lista de presença, senão perderiam bolsas, principalmente nas cidades mais universitárias, e aí eu sublinho León e Manágua. Tudo bem, professora. Eu gostaria de saber qual vem sendo a posição dos países vizinhos da Nicarágua, Honduras, Costa Rica. Certo, excelente. Na verdade, eu acho que Honduras e Costa Rica é um país muito atípico no bojo na América Central, né? Difícil de ser analisado junto com Honduras, El Salvador e Guatemala, que sofrem de sérios problemas econômicos, enfim, e sociais, principalmente relativos à guerra às drogas, ao narcotráfico. Então, nesse sentido, Costa Rica é um país muito alinhado aos Estados Unidos, que vem mantendo um silêncio impressionante. Enquanto a crise não escalona, por exemplo, para um aumento do fluxo migratório para os países vizinhos, que isso não está ocasionando, eu percebo um governo omisso de Honduras também por outras razões, assim. Eu não tenho visto nenhum comunicado, mas o que eu vi, sim, na semana passada foi, eu não sei se, enfim, se foi veiculado amplamente, mas um comunicado da guerrilha não tão ativa de El Salvador, em que dizia pra gente ter cuidado com o tipo de processo que ia desencambar na retirada de Daniel Ortega e da Rosário Murtío do poder, porque, na verdade, isso implicaria no retorno da direita e como isso faz parte de um projeto neoliberal mais amplo para a América Latina. A gente vem vendo, enfim, a saída da onda rosa, né, na América Latina, claro, o que tem feito. Então, na verdade, tem um apoio da guerrilha, sim, que já não é tão expressivo em El Salvador. Mas são governos conservadores, aí eu tô pensando, enfim, Guatemala, Nicarágua e El Salvador, que eu acho que muito pouco provável vão soltar alguma coisa, enfim, mais expressiva em relação de repúdio ao tipo de violência que está ocorrendo. Na verdade, o mundo inteiro tem ficado em silêncio, né? Isso é muito impressionante. Como se fosse uma montagem que está acontecendo, as cenas de violência explícita que estão ocorrendo nas ruas daquele país. Perfeito. Como, da mesma forma que a Igreja Católica, né, e essa questão da Igreja Católica como fonte de legitimação do governo do Ortega me lembrou o Napoleão se coroando imperador com o Papa, né? Enfim, mas como a Igreja não é um bloco monolítico, o movimento sandinista também não é um bloco monolítico, né? Ele tem divisões. Quais são essas divisões e, enfim, dentro dessas divisões, o que há de uma oposição concreta ao Ortega, ou se há uma união entre os sandinistas? Qual é a circunstância lá agora? Certo. Na verdade, uma das principais dissidências do movimento sandinista chama MRS, que é um movimento encabeçado por ex-guerrilheiros, e aí eu sublinho a Dora Telles, mas também o Ernesto Cardenal, que são, enfim, poetas. O Ernesto Cardenal é um poeta, um autor de um livro importante, mas outros ex-deputados e ex-guerrilheiros da década de 70 fundaram essa corrente ainda no final da década de 80, se eu não me engano, que é a MRS, que é uma forte oposição ao governo, que tem uma veiculação muito grande, por exemplo, a Gioconda Belli, que é uma das poetas mais conhecidas da América Latina, que mora atualmente na Espanha, também já veiculou um repúdio dela ao Ortega, já tem bastante tempo, já faz parte da oposição do poder, e os intelectuais e guerrilheiros, que são duas categorias ex-guerrilheiros que se justapõem em algum momento, têm veiculado fortes afirmativas de que o mundo preste atenção no que está acontecendo na Nicarágua e de oposição ao que acontece. Mas é uma iniciativa de esquerda, de pequeno porte, enfim, frequentemente
veiculada pelo Daniel Ortega como se fosse uma iniciativa ressentida e que tem pouca expressão eleitoral dentro do país. Perfeito. Boa tarde, Valentina professora. vai falar agora. Assim, em meio a esses protestos, né, teve o caso do assassinato de um jornalista que fazia cobertura ao vivo, né, e, salvo engano, o governo, né, de Ortega, ele fechou 2 canais de televisão. E qual é a posição, assim, da mídia local, regional? Como que ela tem abordado esses movimentos? Então, obrigada pela pergunta, Valentina. Na verdade, já são... Como eu mencionei anteriormente, é um duopólio midiático muito forte. Já são, se eu não me engano, são 18 canais de televisão controlados por Ortega pelos seus aliados, do empresário mexicano, cujo nome agora não me vem à mente. Também é um dos donos de mais de 5 canais de televisão. Então, na verdade, é uma produção ad nauseam de veiculação de novelas mexicanas, de novelas locais. Enfim, tem muito pouco de informação ali e uma deslegitimação dos canais de oposição, principalmente La Prensa e outros canais de pouca circulação, como se fossem veículos gringos, veículos yankees, e é exatamente esse o termo que o Ortega, que se autodenomina comandante, para poder seguir na analogia do Napoleão, vem veiculando. Perfeito. Esse programa, então, nos deu um panorama perfeito da Nicarágua, né? Temos agora, o ouvinte teve a oportunidade com a professora Simone Gomes aqui, que deu uma participação brilhante no nosso programa, abrilhantou, sem sombra de dúvida, o Vozes do Mundo, trouxe o conhecimento para nós. E para fechar o programa, eu te agradeço muito, Simone, muito. Eu agradeço espero que sejas nossa parceira aqui em outros momentos, e foi um prazer. Um prazer. Bom, obrigada pelas perguntas e seguimos conversando aqui. Perfeito. Fechamos então mais um Vozes do Mundo. Nesse episódio, falando sobre a Nicarágua com a professora Simone Gomes, professora adjunta do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pelotas e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Teoria Social e América Latina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigado, ouvinte, e até o próximo programa. Nós estamos sempre no ar, segundas e sextas, às 13 horas. Um abraço, paz e bem. We will make America great again. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta.